Notícia urgente. Após Donald Trump afirmar que poderá usar a força militar contra autoridades brasileiras, Israel manda indireta para Lula afirmando que poderá também atacar qualquer lugar do mundo após grande ataque que eliminou vários líderes terroristas no Catar. Cara, o Brasil tá no olho do furacão e não é daqueles ventos fracos. Ontem, dia 9, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou um recado daqueles que gelam a espinha. Vai usar força econômica e até militar contra o país se o Supremo Tribunal Federal, STF, que anda coladinho no presidente brasileiro, não parar com essa palhaçada de julgamento político. Isso tudo rolando em cima do processo contra Jair Bolsonaro. Por uma tentativa de golpe que muita gente acha que nem rolou, foi só o povo se revoltando contra as arbitrariedades do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que persegue opositores como se fosse dono do pedaço. E para piorar, Israel, depois de explodir líderes terroristas no Catar, soltou uma indireta que parece sob medida para o Brasil. Vai caçar inimigos em qualquer buraco do mundo. Aqui na tríplice fronteira, com o Hezbollah espalhado como erva daninha, ligado ao crime organizado e ao ditador Nicolás Maduro, o recado ecoa alto. Lula, que vive de braço dado com o Irã, essa teocracia islâmica que banca terroristas no Oriente Médio, não curte Israel e fica o tempo todo chamando o país de criminoso. E Trump? Lula critica ele sem parar. Agora, com os dois gigantes sem papas na língua, o governo brasileiro tá suando frio, com medo de um ataque brabo que pode vir de qualquer lado. Vamos começar pelo que tá pegando no STF. O julgamento de Bolsonaro retomou nessa terça, com Moraes e Flávio Dino votando pela condenação do ex-presidente e mais 7 figurões por uma suposta trama golpista ligada ao 8 de janeiro. Mas para quem não tá dormindo no ponto, isso é perseguição pura e simples. Moraes, o cara que manda no pedaço, tem fechado contas em redes sociais, censurando o povo brasileiro disfarçado de regulamentação das plataformas. É mordaça no povo, calando quem critica o presidente brasileiro e seus aliados. O julgamento é parcialíssimo, sem provas concretas de que Bolsonaro mandou destruir nada. Até o ministro Fux admitiu que não tem evidência disso. É só para agradar o Planalto e enterrar a oposição. Eduardo Bolsonaro, filho do ex, e o influenciador Paulo Figueiredo andam lobeando nos Estados Unidos para apertar o cerco. E parece que colou. Trump, que está no segundo mandato e não engole desaforo, reagiu pesado. Pela boca da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ele avisou. Mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América, para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Os Estados Unidos vão usar todo o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão no mundo. O presidente não tem medo de apertar o botão. Isso veio no dia do julgamento e já tem histórico. Desde julho, tarifas de 50% nas exportações brasileiras, sanções pela lei Magnitsky contra Moraes e outros 7 ministros do STF, mais o procurador-geral Paulo Gonet. Vistos revogados, contas congeladas. É pressão total. Trump vê o STF como uma ditadura judicial aliada do presidente brasileiro que quer prender opositores num circo sem imparcialidade. O subsecretário Darren Beatty já tinha dito que vão tomar medidas cabíveis contra abusos. Trump tá irritado pra cacete, com o dedo no gatilho para uma ofensiva mega. Mais sanções, talvez bloqueio comercial ou pior. Lula critica Trump o tempo todo, chamando de autoritário, mas agora o bumerangue voltou. O Itamaraty, que cuida das relações externas, não ficou quieto e mandou uma nota na mesma noite, dura como pedra. O governo brasileiro condena veementemente o uso de sanções econômicas ou ameaças de força contra a nossa democracia, diz o texto. Eles martelaram que a liberdade de expressão se protege respeitando as urnas e a vontade do povo, e que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, não vão baixar a cabeça para interferência gringa. Tentativas de forças antidemocráticas de usar governos estrangeiros para coagir instituições nacionais são repudiadas, completou. Flávio Dino, no voto dele, deu risada da pressão. Acha que um tweet de americano muda o Supremo, um cartão de crédito ou Mickey Mouse vão interferir? O presidente brasileiro, claro, tá do lado do STF nessa, mas cutucou Trump.
Em vez de brigar com a gente, ele devia vir conhecer nosso sistema de energia interligado. Gleisi Hoffmann, da cúpula petista, chamou de cúmulo a articulação bolsonarista com os Estados Unidos. Mas, no fundo, o tom é de defesa. Porque todo mundo sabe que soberania é bonito no papel, mas contra o tio Sam é dureza. Agora, entra Israel na dança, e isso complica tudo mais. Na terça, as forças israelenses fizeram uma operação cirúrgica em Doha, no Catar. Mísseis guiados atingiram uma reunião de líderes do Hamas, matando 6, incluindo o filho de Khalil al-Hayya, o principal negociador do grupo. Foi em retaliação a um atentado em Jerusalém Oriental, na segunda, que ceifou 6 vidas e foi reivindicado pelo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou tudo sozinho, usando drones e munições precisas para evitar baixas civis desnecessárias. Mas o alvo era alto escalão, em casas de membros do gabinete político do Hamas, que o Catar abriga desde 2012. O ministro da Defesa, Israel Katz, soltou o verbo. O longo braço de Israel vai atuar contra inimigos em qualquer lugar. Não tem esconderijo para quem participou do massacre de 7 de outubro. Isso foi em referência ao ataque do Hamas em 2023, que matou 1.219 israelenses, a maioria civis, e desencadeou a guerra em Gaza, com mais de 64 mil palestinos mortos até agora, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Israel não está brincando. Essa operação foi inédita, violando a soberania do Catar, que é mediador no conflito junto com o Egito e Estados Unidos. Trump criticou o local. Não estou contente com isso. Elogiou o Catar como aliado forte e disse que Netanyahu agiu por conta própria. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, justificou. A gente coordena com os americanos, mas às vezes decide sozinho e avisa depois. O Catar chamou de ataque covarde, matou um agente de segurança deles e alertou para uma resposta regional. Mas Israel enfatizou, não é contra o Catar, é contra o Hamas, uma organização terrorista. Isso coincide com uma ofensiva maior em Gaza, destruindo edifícios usados pelo grupo e negociações paradas por reféns israelenses. E o recado para o Brasil? Israel monitora de perto esses grupos há décadas. E a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, é um caldeirão. O Mossad, a agência de inteligência israelense, já frustrou plots por aqui. Em 2023, ajudou a prender 2 caras no Brasil, planejando ataques contra judeus. Relatórios de think tanks como o Wilson Center e o RAND mostram que o Hezbollah tem redes financeiras e operacionais na região desde os anos 90, lavando dinheiro via comércio, remessas e até cartéis de drogas. Eles se infiltram em comunidades libanesas, financiam ataques como os de 1992 e 1994 em Buenos Aires, que mataram mais de 100. Israel alerta o Brasil o tempo todo. Em 2023, depois dos ataques do Hamas, a fronteira entrou em alerta máximo. Em 2023, o Departamento de Estado dos Estados Unidos até ofereceu recompensas por info sobre as finanças do Hezbollah na TBA. Esses terroristas se ligam ao Comando Vermelho e ao PCC, as facções que mandam no crime brasileiro, traficando armas, drogas e gente. E tem mais, conexão direta com Maduro na Venezuela, que usa o país como base para exportar caos para os vizinhos. Com a Operação Atlas rolando na Amazônia, com 30 mil militares, o Brasil está se mexendo, mas Israel parece dizer, a gente não espera, ataca onde o inimigo se esconde. Aqui entra o calo do presidente brasileiro. Lula é aparentemente alinhado com o Irã, essa teocracia islâmica xiita que banca o Hezbollah e outros grupos no Oriente Médio. Sob Lula, o Brasil fortaleceu laços com Teherã, reunião bilateral em 2023 com o presidente iraniano Ebrahim Raisi, no BRICS, e política de autonomia estratégica que ignora o isolamento ocidental do Irã por seu programa nuclear e apoio ao terror. Em 2023, Lula cedeu à pressão americana e negou docagem de navios de guerra iranianos no Rio. Mas o papo é de parceria econômica e cultural. Irã é membro do BRICS agora e o comércio com o Brasil é o maior da América Latina para o regime. Lula critica Israel sem dó.